Rapidão, vai ser uma live muito rápida, tá? Eu quero falar com você sobre movimento. Então, movimento. Envia essa live aí pra galera, a live vai ser muito rápida, tá? Vai ser live de 15 a 20 minutos. Então, se você tiver aí 15, 20 minutos, fecha tudo que você tá fazendo e nós vamos pra cima, tá bom? Kaique aqui, pastor, irmão da Carol. Seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto, Kaique. Deus abençoe aí, vamos que vamos. Nós vamos falar aqui sobre movimento, tá bom? Faltam 58 dias para acabar o ano. E o que você está fazendo diferente no seu ano, tá? É sobre isso que nós vamos falar. E eu quero poder agregar conteúdo aí para você, impulsionar você e ajudar você. 58 dias, Neemias reconstruiu os muros em 52 dias. Então você tem ainda 58 dias para poder mudar o ano de 2021 na sua vida, tá? Pablo, o que eu preciso fazer? Movimento. Você vai anotar aí, movimento. Nós vamos entrar aqui nessa live para falar sobre movimento. E nesse processo de movimento, o que você precisa fazer? Quais são os movimentos que você tem que fazer, tá bom? Eu vou falar de 3 movimentos que você precisa fazer. Então você vai anotar aí, tá bom? 3 movimentos que eu preciso fazer. Pablo, por que eu preciso fazer movimento? É muito simples. Movimento tem que ser feito para que eu possa sair do ambiente que eu estou e ir para um próximo nível. 58 dias para acabar o ano e tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida aquém, sendo que elas deveriam estar vivendo uma vida além daquilo que Deus preparou para elas. Então você está vivendo uma vida de qualquer jeito porque você não está em movimento, tá bom? Seja bem-vinda, Ellen, prima amada. Envia essa live aí que eu vou falar sobre os 3 movimentos que você precisa fazer hoje, tá? São 3 movimentos que você precisa fazer hoje para que as coisas comecem a mudar na sua vida e para que você comece a ter resultado. Começando essa live, anotem aí, você vai pegar papel e caneta e eu quero falar algumas coisas com você. A primeira coisa, tudo na terra se movimenta, tá? Tudo que existe nessa terra se movimenta. Se você for pegar, tudo que Deus criou, tudo que existe na face da terra gera movimento, tudo. Pablo, mas as árvores não se movem. Mentira, as árvores se movem sim. Até as árvores se movem através dos seus frutos. Então quando você vê que uma árvore gera um fruto, esse fruto ele cai da árvore e quando ele cai da árvore gera uma semente, essa semente ela é plantada em outro ambiente e assim gera-se movimento. Tudo na terra se movimenta, os animais se movimentam, as águas se movimentam, vento, ar, tudo que existe na terra gera movimento. Tudo que existe na terra gera movimento. Anota aí, tudo que existe na terra gera movimento. A única coisa que não se movimenta é o ser humano. O ser humano ele vive em constante estagnação. Nós como seres humanos nós gostamos de ficar parado, nós gostamos de ficar num ambiente de inércia. Então você gosta de viver parado, você gosta de viver uma vida de comodismo. Teu cérebro foi criado para poupar energia. Então você não gosta de se movimentar. Só que Deus criou a terra para ser gerado movimento. Gênesis capítulo 1, verso número 1 diz: Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus se movia na face das águas. O Espírito de Deus, a primeira vez que é mencionado, né, a primeira menção sobre o Espírito Santo é feita sobre que ele movia-se na face das águas. Tudo que Deus gerou na terra gera movimento. A única coisa que vive em inércia e não se move é o ser humano. A prova disso é que faltam 58 dias para acabar o ano e você ainda acha que vai continuar vivendo a vida inútil que você está vivendo. Por quê? Porque você não quer se mover. As pessoas não gostam de gerar movimento. As pessoas não gostam de fazer algo novo na vida delas. Então elas vivem em inércia. Para você que está chegando agora, essa live ela vai durar de 15 a 20 minutos. Então eu queria que você clica nesse coraçãozinho ou no aviãozinho e envia para algumas pessoas de 15 a 20 minutos. Eu vou fazer essa live. E eu vou falar sobre 3 movimentos que você precisa fazer. São 3 movimentos que se você fizer hoje, no dia de hoje, você vai fazer esses 3 movimentos e as coisas vão começar a mudar na sua vida, beleza? Então vamos lá. Tudo que existe na terra se move, só o ser humano que não. Tudo que existe se move, até as árvores se movem. Jesus disse, se você disser uma palavra para esse monte, ele vai se mover daqui e vir para cá. Tudo que existe na terra se move. Qual é o único problema? O ser humano é o único ser, é a única criatura que decidiu não se mover. Nós somos os únicos nessa terra que decidiu não gerar movimento. Nós vivemos em inércia, nós gostamos de ficar parados, nós não nos movimentamos. E eu quero falar sobre 3 movimentos que você precisa fazer. O primeiro movimento é o movimento vertical. Anota aí, o primeiro movimento que você precisa fazer é o movimento vertical. Escrevam aqui na live para mim, movimento vertical. Paloma, seja bem-vinda, minha tia.
Eu tô falando aqui na live que as pessoas precisam gerar movimento. Faltam 58 dias para acabar o ano e as pessoas estão vivendo em inércia. Ou seja, elas estão estagnadas, elas não se movem. Tudo se move na Terra, principalmente a criação de Deus. Toda a criação de Deus se move, menos o ser humano. O ser humano não se move. O primeiro movimento, Marco, que a gente tem que gerar é o movimento vertical. Pablo, o que é o movimento vertical? Movimento vertical é um movimento que você se conecta com Deus. O movimento vertical é um movimento para cima, é um movimento onde nós nos conectamos com Deus. É o primeiro movimento. Não adianta você querer fazer nenhum outro movimento a não ser se mover no primeiro movimento, que é mover-se a Deus. Cara, você precisa se conectar com Deus. Você precisa gerar intimidade com Deus. Você precisa buscar o Senhor. Não adianta você querer atingir várias áreas da sua vida se você não atingir o movimento vertical. O movimento vertical é muito importante. Faz o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, manda um joinha, que eu estou com o ventilador ligado aqui, qualquer coisa eu vou desligar o ventilador. Vocês conseguem me ouvir bem? Manda aí, só para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Manda assim, um joinha, estou te ouvindo bem. Quando você vai mandando joinha, só para eu saber se você está me ouvindo bem. Nós estamos falando sobre movimento nessa live e faltam 58 dias para acabar o ano e eu quero te falar que o último movimento ele é muito importante, tá? O último movimento é muito importante para você conseguir mudar nesses 58 dias. Beleza? Todos me ouvem bem. 3 movimentos, anote aí no seu caderno, pega seu caderno e anota aí. O primeiro movimento, o movimento vertical, é o movimento de conexão com Deus. É necessário você se conectar com o Criador, é necessário você se conectar com o Senhor. Não tem como você gerar alguns movimentos na sua vida se você não se conectar à fonte. A fonte inesgotável é Jesus. Jesus é a fonte inesgotável. Quando eu me conecto com Jesus, quando eu me conecto na fonte, eu gero um movimento vertical. Você vai perceber que na Bíblia, todo mundo que se conectou com Jesus, todo mundo que se relacionou com Jesus, teve um movimento absurdo. Marcos capítulo 4, verso número 52, se eu não me engano, ou Marcos 5:38, algum desses dois versículos, fala que Jairo estava com a sua filha enferma em casa e ele fez um movimento, o movimento de se conectar verticalmente. Ele foi até Jesus e ele falou assim: a minha filha está doente, eu preciso que você cure ela. Jesus vai até a casa daquele homem. Quando ele chega lá, a filha de Jairo estava morta, mas Jesus ele gerou um movimento. Vamos entrar para dentro da casa, movimento. Quando eles entram para dentro da casa, ele toca sobre a menina e ele dá uma palavra: menina, levanta e anda. A menina ressuscita dos mortos. Por quê? Porque Jairo decidiu fazer um movimento vertical. A Bíblia em Mateus capítulo 8 fala sobre o centurião romano. O centurião romano ele decide fazer um movimento. Ele vai até Jesus e diz: se você apenas disser uma palavra, o meu servo será curado na minha casa. Ele se conectou, ele gerou movimento vertical. Muita coisa não aconteceu na tua vida esse ano porque você não tem gerado movimento vertical. Você não se conecta com Deus. Você acha que Deus é só uma historinha em quadrinho. Você acha que Deus é o gibi da Mônica. Você acha que Deus é algum conto de fada. Deus é real, Deus existe, Deus é poderoso. Então você precisa gerar o primeiro movimento. O primeiro movimento é o movimento vertical. 58 dias para acabar o ano. Neemias em 52 reconstruiu os muros de Jerusalém. Por que um homem reconstruiu toda uma nação em 52 dias? Porque ele gerou um movimento vertical. Então anota aí para mim, movimento vertical, beleza? Primeiro movimento vertical. Segundo movimento que você precisa fazer, o segundo movimento que você vai fazer é o movimento horizontal. É isso mesmo, movimento horizontal. Primeiro tipo de movimento, vertical. Segundo tipo de movimento, movimento horizontal. Seja bem-vindo, Stefano. Nós estamos falando sobre movimento aqui, né? Esse assunto é interessante para você, Stefano? Movimento é um assunto muito interessante. Tive uma mentoria com um amigo meu aí, cara, falamos sobre movimento, foi muito bom. E aí, o segundo movimento que você precisa fazer, seja bem-vindo, Luiz, é o movimento horizontal. O que é o movimento horizontal? A grande questão é que tem muitas coisas que não mudou na sua vida, porque todo como, anota isso aí, manda aqui para mim aqui, ó. Todo como está em quem? Todo como está em quem? Qual é o problema? Você não se move horizontalmente, você não se move se conectando com pessoas novas, você não se relaciona com pessoas novas, você não se relaciona com pessoas diferentes, você vive sempre numa bolha, você não gera movimento horizontal, você não vai na casa de pessoas novas, você não conversa com pessoas novas, e tudo aquilo que você não tem hoje na sua vida está dentro de alguém. Todo como está em quem? Exatamente, Marco. Todo como, tudo aquilo que eu não sei, está dentro de alguém. Ninguém é bom o suficiente que não possa aprender nada com o outro. Ninguém é
absolutamente melhor do que alguém que não possa sugar ou extrair algo de bom de uma outra pessoa. Então todo como, tudo aquilo que eu não sei está dentro de quem? Está dentro de uma pessoa. Então por que eu preciso fazer um movimento horizontal? Eu preciso me relacionar com as pessoas de forma horizontal. Eu preciso estourar algumas bolhas sociais. Eu preciso me relacionar com pessoas diferentes. Porque tudo aquilo que eu não sei hoje está dentro de alguém agora. Por exemplo, o meu desejo é me conectar com você que está nessa live. O desejo seu é se conectar comigo aqui. Por quê? Porque existe movimento. E esse movimento horizontal, onde eu me conecto com você e vice-versa, existem respostas dentro de você que eu preciso. E existem respostas dentro de mim que você precisa. Então é muito importante gerar movimento. Anote aí então, movimento horizontal. Quais são os dois movimentos que eu falei até agora? Movimento vertical, anotem aí. Primeiro movimento vertical, segundo movimento horizontal. Se alguém puder escrever aqui para mim. Nós estamos falando aqui sobre movimento, tá? A live de hoje é para falar sobre movimento. A live vai acabar daqui 5 minutos. E eu quero falar com você o último movimento que você precisa fazer. Então são 3, é isso aí, Lawane. O primeiro movimento é o movimento vertical, é a conexão com Deus. Você quer fazer algo diferente nesses 58 dias que falta para acabar o ano, você precisa gerar movimento. O primeiro movimento, vertical, se conectar com Deus. O segundo movimento é o movimento horizontal, que é o relacionamento com pessoas. Se você hoje que está aqui nessa live, se conectar com pessoas dentro dessa live, conversar com pessoas dentro dessa live, você vai gerar um movimento horizontal. E aqui existem pessoas que têm a resposta que você precisa. Todo como está dentro de quem? Todo como está dentro de quem? Então, primeiro movimento, movimento vertical. O segundo movimento, o movimento horizontal. O primeiro versículo da Bíblia fala que, Gênesis capítulo 1, verso número 1. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia na face das águas. Deus é um Deus de movimento. Deus não é um Deus de estagnação. Deus não é um Deus que ele está parado, estagnado, não. O Espírito de Deus se move, entende? Então você precisa viver em movimento. Existem muitas pessoas que estão estagnadas, não fazem nada de diferente na vida delas. Elas não se conectam com pessoas diferentes, elas não se relacionam de forma diferente, elas vivem em estagnação. Tudo na Terra se movimenta. Tudo que existe na Terra gera movimento. Só qual é o problema nosso? Nós não nos movimentamos, nós estamos parados, tá? Sejam bem-vindos, vocês estão entrando agora. Nós estamos falando sobre movimento, tá? 3 tipos de movimento que você precisa fazer. São 3 movimentos que você precisa fazer para que nesses últimos 58 dias que faltam para acabar o ano, você possa ter uma vida diferente, você possa ter um ano de 2021 diferente. O que é preciso fazer? É preciso gerar movimento, tá bom? Então, sejam bem-vindos, vocês estão entrando agora. Pessoal, a live às 17 horas é ruim para vocês ou vocês preferem às 18 horas? Qual é o horário melhor? Manda para mim aqui, 17 ou 18 horas? Porque eu percebi que tem bastante gente entrando agora e eu acho que algumas pessoas estavam trabalhando. E aí eu vou ajustar isso para poder entregar conteúdo aqui para vocês, tá? Pablo, por que você está fazendo uma live? 18 horas é melhor. 18 horas, beleza. 18 horas, Teté. Beleza, Marco, 18, demorou. As próximas eu vou fazer às 18 horas, tá? O porquê que eu tô fazendo live? O porquê que eu tô fazendo isso aqui? Para gerar movimento. Então, o movimento é muito importante. 18, fechou, 18 horas. Movimento é importante. Nós precisamos gerar um movimento. Então, por que eu tô fazendo live? Acabo chegando agora no hotel, mas normalmente fechou. Então, 18 e 17. Esse povo tá enjoado, 18 e 7. Olha lá, tudo pessoal passando treinamento, tudo mentorado. Vocês estão pegando aí, vocês estão ficando enjoados, hein? Vocês estão aprendendo umas coisas aí muito doidas. Pablo, por que você está fazendo live? Porque eu preciso gerar movimento. Então, todas as vezes que eu faço uma live, eu estou gerando movimento em mim. Eu estou colocando pressão sobre mim. Você precisa fazer isso na sua vida. Você precisa gerar movimento. Você precisa fazer algo de diferente na sua vida. Então, por que hoje você não está abrindo caixinha de pergunta no seu Instagram? Por que você não está fazendo live? Por que você não está fazendo coisas diferentes? Porque você está travado em você. Você tem um monte de conteúdo. Meu irmão aqui, ó, segue ele, Victor.Botari. Ele vai postar um vídeo hoje falando sobre isso. Pare de ser egoísta.
Existe conteúdo poderoso dentro do seu coração, existe muita informação dentro de você, só que você não compartilha essa informação, você está sendo egoísta, você está guardando para você aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, e você deveria estar esbanjando e colocando para fora aquilo que existe de conteúdo dentro de você. Eu sei muita coisa, mas eu não ensino nada, né? E isso é um problema, por isso que eu comecei a fazer live, porque eu preciso entrar em movimento, beleza? Então vamos lá que eu vou falar sobre o terceiro movimento. Primeiro movimento então, alguém pode mandar para mim aí, só para o pessoal que está entrando agora saber. Primeiro movimento. E gente, aperta esse coraçãozinho aí, ó. Aperta o coraçãozinho, segura ele assim, ó, que vai subir um monte de entendeu? Você segura o coraçãozinho, vai subir, vai dar uma explosão de coraçãozinho. Para que isso? Para que isso alcance mais pessoas, tá bom? Então aperta aí, coloca o dedo nesse coraçãozinho aí, rebenta aí, metralha tudo, tá? Primeiro movimento então, movimento vertical. Movimento vertical é o movimento de conexão com Deus. Segundo movimento, movimento horizontal. Isso aí, estourou uns coração aí. Segundo movimento, movimento horizontal. O que é o movimento horizontal? Movimento horizontal é conexão com outras pessoas, tá? E o terceiro movimento, anota aí. Terceiro movimento que você precisa fazer. Esse é o mais importante. Não o mais importante, mas ele é muito importante também. Os três são importantíssimos, mas o terceiro, ele tem a ver com você, tá? Então o terceiro movimento que você precisa fazer é o movimento para dentro de você. Terceiro movimento, salve! Ó, gente, essa menina aí é braba, viu? Dos treinos aí, tá sugando nós aí nos treinos fitness. Terceiro movimento, movimento para dentro. Escreve aí, movimento para dentro. É quando você mergulha para dentro de você. Terceiro movimento, para dentro. Primeiro movimento, para o alto. Segundo movimento, horizontal, com as pessoas. Tamo junto, para cima, até depois do fim. Primeiro movimento, vertical. Segundo movimento, horizontal. E o terceiro movimento, para dentro. É um movimento onde você tem que ir para dentro de você. É um movimento onde você tem que resolver os seus problemas internos. É um movimento que você precisa resolver dentro do seu coração. A falta de perdão que existe dentro de você, o medo de fazer uma live, o medo de colocar a cara na internet, o medo de expor-se, o medo da opinião das pessoas, o medo do julgamento, o medo do que vão pensar de mim. Cara, é movimento para dentro. O movimento para dentro é resolver o que tem aqui dentro de você. Você precisa resolver o problema que está dentro do seu coração. E tem muitas pessoas aqui que não resolvem esse problema. Pelo contrário, elas ficam vomitando um monte de lixo nas pessoas na internet. Elas ficam vomitando um monte de coisa nas outras pessoas, porque não está resolvido dentro delas. 3 movimentos importantes você precisa fazer esse ano ainda, nesses 58 dias. É o movimento vertical, se conectar com o Senhor. O movimento horizontal, se conectar com novas pessoas. E o terceiro movimento é se conectar com você. Entender que você tem problemas e você precisa resolver esses problemas. Você precisa resolver, você precisa colocar para fora isso aí. Até quando você vai continuar sendo insuportável do jeito que você é? Até quando você vai continuar vivendo uma vida com medo dos outros, medo de viver o seu sonho, medo de empreender? Até quando você vai continuar ano após ano realizando o sonho de outras pessoas porque você não consegue movimentar-se para dentro? Você não consegue resolver os seus problemas aqui dentro de você. Aqui dentro de você tem coisas ruins. E por ter coisas ruins aqui dentro de você, você está deixando de entregar o melhor que existe para várias pessoas. Você está deixando de entregar o melhor que existe de você para outras pessoas porque você tem medo. Medo. Eu fiz uma enquete nessa semana perguntando para as pessoas: vocês acham que dá para realizar ainda os sonhos que você tem? Você acha que ainda dá para realizar os seus sonhos nesses 58 dias que faltam? E, cara, 66% votaram que não. Não tem como, não consigo mais. Tem pessoas que estão esperando 2022 chegar. Por quê? Porque não mergulham e não se movimentam para dentro. Eu, para estar fazendo essa live aqui, eu tenho que gerar movimento, eu tenho que colocar pressão em mim. Eu tenho que mudar o ambiente. Eu estava na minha casa agora, mas eu vim aqui para o meu local de trabalho. Para quê? Para gerar movimento. Você tem potencial para fazer muito mais, mas por que você não faz? Porque você não se move, você é parado, estagnado. Você está vivendo uma inércia. Você tem conteúdos muito melhores do que eu. Você carrega coisas muito mais poderosas. Mas por que você não gera movimento? Então você precisa se mover. Você precisa gerar movimento. O grande problema das pessoas é não gerar movimento. Elas vivem uma estagnação. Você tem medo das coisas, você tem medo de tudo. Aí você fica totalmente na inércia. Então você precisa fazer um comprometimento com você de sair dessa inércia. Você precisa fazer um compromisso com você de parar de viver essa inércia. É ano após ano vivendo a mesma coisa. É isso aí, João Vitor na live. Coitado, aqui é eu, pai. João Vitor que me imita, ele que imita o meu cabelo. Eu quero que você faça o seguinte: você que está nessa live e entendeu o que eu falei aqui, eu quero que você escreva aqui. Você vai escrever aqui embaixo nessa live: nesses próximos 58 dias, eu me comprometo em fazer tal coisa.
Então, nos próximos 58 dias, você vai colocar assim, ó, eu me comprometo em fazer tal coisa. Qual é o movimento que você vai gerar? Eu me comprometo em ler a Bíblia e buscar o meu movimento vertical. Eu me comprometo a gerar movimento horizontal. Eu me comprometo a gerar movimento para dentro de mim. Escreve aqui para mim. Qual é o movimento que você vai fazer? Qual é o movimento que você vai gerar? Você vai escrever aqui na caixinha aqui embaixo. Qual o movimento? Qual é o movimento que você vai fazer agora? Seja muito bem-vinda, Mayra. Qual é o movimento? Ô, Igão, você assistiu minha live, Igão? Você assistiu? Qual é o movimento que você vai fazer? Movimento 1. Ah lá, vamos ver. Primeiro movimento, se conectar com o Pai. Segundo movimento, se conectar com as pessoas. E o terceiro movimento, se conectar para dentro de si. Tá, e o que você vai fazer agora, nesses 58 dias? Nesses 58 dias, vou jejuar mais, estou precisando me conectar mais com o Pai através das disciplinas espirituais. O segundo, vou me conectar com pessoas diferentes. Que pessoas? Ó, já vou passar para você uma dica, se quiser conectar com pessoas. Aqui dia 19 vai ter uma pizza aqui na casa do Pai. Vai um monte de gente, nós vai ter um momento de comunhão, cara. Se você não adquiriu, vou na pizza, vou me conectar com as pessoas. E o terceiro, vou adquirir conteúdos, ler bons livros para entender sobre mim. E quando é que você vai começar a fazer live? Vixe, dá um frio na barriga. Fala. Meu Deus, eu não sei. Não, eu fiz uma live. Movimento, você nunca fez live? Não. Acabou de fazer uma agora. Vamos lá, quais são os movimentos? Deixa eu ler aqui, movimentos. Tem que tirar meu celular aqui para conseguir ler o que vocês estão falando, tá? Vamos lá. Bora. Eu me comprometo a cair para dentro de mim e na vertical. Top, cheguei. Eu me comprometo nos próximos 58 dias em buscar movimento com Deus e com todos e comigo mesmo. Beleza, bora. Nesses próximos 58 dias eu me comprometo a fazer movimento vertical e para dentro. Top. Eu me comprometo a me movimentar e estudar muito nesses 58 dias. Para no primeiro dia de 2022 ensinar pessoas a se movimentar. Top. Gente, gere movimento. O importante é, você precisa começar, tá? Não fique preocupado, eu preciso agora ler 50 capítulos da Bíblia em um dia. Não, começa aos poucos. Faça pequenos movimentos e gere micro resultados. O importante é você gerar micros resultados. Então você precisa gerar micros resultados para fortalecer uma crença em você, dizendo que você vai conseguir. Beleza? Família, é isso. Quero tirar tira um print aí, você aí. Tira um print. Não é para marcar o meu irmão no Instagram, é para marcar eu, tá? Tira um print aí. Tirou o print? Movimento, tá bom? Deus abençoe sua vida. Foi uma honra estar junto aqui. Marco, para cima, movimento. Movimento vertical, movimento horizontal e movimento para dentro. Beleza? Deus abençoe, família. Tamo junto, é nóis.